Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Let me give you a little inside something. They made an analysis throughout Arizona, where I live, of all the schools. Deixe-me lhes dar algo confidencial. Eles fizeram uma análise através do Arizona, onde eu moro, em todas as escolas. Gave the children unknowingly to them a mental test. Eles deram às crianças, sem elas saber, um teste mental. And guess what? Including high schools and grammar school, there was 80% of the children suffering with mental deficiency. E adivinham qual foi? Incluindo o ginásio e o primário, 80% das crianças sofrendo de deficiência mental. 70% of them was television watchers. 70% delas assistiam televisão. The evils that just slipped up on us, and we don't. You wonder why it comes. You can hear the voice of God screaming out against it, and yet here we find ourselves webbed into it. Vejam, os males, eles simplesmente passaram por nós e nós não... Você quer saber por que ele vem? Você pode ouvir a voz de Deus gritando contra isto, e mesmo assim nós nos encontramos enredados nisso. Let me give you a shocking something. Deixe-me lhes dizer algo que chocará. See, not all that saith unto me, Lord, Lord, Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, will enter in, entrarão, but the one that doeth the will of my Father. porém aquele que faz a vontade do meu Pai. His will is His word. Sua vontade é sua palavra. We can be ever so religious, have great time shouting, jumping in these meetings, which I don't want to be critical. Podemos ser sempre tão religiosos, ter bom tempo, gritando, pulando nessas reuniões que estamos. Eu não desejo ser crítico, But I have a duty to do to God. mas eu tenho um dever para com Deus. And that duty is to be sincere and to say what He wants me to say. E este dever é ser sincero e dizer o que Ele deseja que eu diga. And I'm certainly grateful for the California chapter who's bore with me and my convictions. E eu, com certeza, estou agradecido às autoridades eclesiásticas da Califórnia, que abriram caminho em minhas convicções. If I don't speak my convictions, I'm a hypocrite. I'm not even honest with you. Se eu não declarar minhas convicções, eu sou um hipócrita e não estarei sendo nem mesmo honesto com vocês. And if I can't be honest with you, how will I be honest with God? Because I see you and talk to you. Of course, we do to God too, but E se eu não posso ser honesto com vocês, como poderei ser honesto com Deus? Porque eu te vejo e falo contigo. we got to be really sincere and honest with one another. We are certainly in a horrible age. And did you ever stop just Nós fazemos com Deus também, mas temos que ser realmente sinceros e honestos um para com o outro. Estamos com certeza em uma terrível era. E você, alguma vez, já parou? let me give you just a little analysis. Not all that saith unto me, Lord, Lord, Deixe-me lhe dar uma pequena análise. Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, enter therein, but the one that doeth the will of my Father. entrarão, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus said on earth, man shall not live by bread alone, but by every word. Jesus disse na terra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Every word, not just now and then a word, but by every word.
Toda a palavra, não uma aqui, outra ali. A palavra, através de toda a palavra. It was one word, misbelieved of God's commandments that caused death, sorrow, and every sickness and heartache. Foi uma palavra descrita de Deus, dos mandamentos de Deus, que causou morte, tristeza e cada enfermidade e dor no coração. To miss God's word, one word, if He'd taken the human race into death by misbelieving one word. Ao perder a palavra de Deus, uma palavra, se Ele levou a raça humana à morte ao perder, descrendo numa palavra. Surely, but He said it would happen. Certamente, certamente. Mas Ele disse que isto aconteceria. Satan said, surely it won't, but it did. Satanás disse, claro que não, mas aconteceu. So we've got to keep every word of God. Então temos que guardar cada palavra de Deus. And if the human and all this suffering and things that went on in the human race by misconstruing or misbelieving one word, how are we going back? By missing one. If it's cost all this price, even the life of His Son. E se o humano e todos estes sofrimentos e coisas que passam na raça humana, destruindo ou duvidando de uma palavra, como voltaremos perdendo uma, se custa todo este preço, até mesmo a vida do seu filho? Many are called, few are chosen. Many are called, few are chosen. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. I can't take a text from this, but because we haven't got time, but just to leave something with you. Eu não posso tirar um tema disto, porque não temos tempo, mas apenas para deixar algo com vocês. Vamos pensar em... Let us think of, I went one day with Brother Shakarian, with his high-breeding cattle. Eu fui certo dia com o irmão Shekarian, onde eles estavam hibridizando o gado. And I seen in the laboratory where Brother Shakarian taken me in. E eu vi o laboratório onde o irmão Shekarian me levou. And they dipped in the sperm of the male cow. E eles mergulhavam no esperma do boi só um pouquinho... Just a little, like a little instrument of match stem, and took up a bunch of that sperm and put it under this glass that magnified it hundreds of times. Uma espécie de um pequeno instrumento, como um palito de fósforo, e tiraram um pouco daquele esperma e o colocaram na lâmina, que o aumentou centenas de vezes. And there was little germs jumping in that sperm. E ali havia pequenos seres vivos pulando naquele esperma. Which we know the germ comes from the male and the egg from the female. Pois sabemos que a semente vem do macho e o óvulo da fêmea. And I asked the chemist there, I said, what's that, making that little jump like that? He said, that's... E eu perguntei ao químico ali, eu disse, o que é que faz pular daquela forma? That's little bulls and calves. See? Ele disse, aquilo são os boizinhos e as vaquinhas, veem? I said, in that little drop? He said, yes. E eu disse, naquela gotinha? Ele disse, sim. I said, perhaps then in the entire sperm there would be 1,000,000 of them. He said, oh, yes. See? Eu disse, talvez então, em todo o esperma haverá 1,000,000 deles? Ele disse, sim, vem. E observei atentamente. Now watch close. Now, when this great thing takes place, there's one egg waiting for one germ out of that 1,000,000. Agora, quando esta grande coisa acontece, há um óvulo esperando por um esperma no meio daquele 1,000,000. And there's no one can tell which germ that is or which egg that is. E não há ninguém que pode dizer qual será o esperma ou qual o óvulo que será. If you'd watch the natural birth, it's more of a mystery than the virgin birth. Because in the sperm, there's one in there that's predestinated to live. And the rest of them will die.
Se você observasse, o nascimento natural é mais mistério do que o nascimento virginal, porque neste esperma há um ali que está predestinado a viver e o restante deles morrerá. And it isn't the first one meets, it's the first one that comes together with the egg. E não é o primeiro que encontra, é o primeiro que chega junto com o óvulo. Maybe the egg may raise up from the back of the sperm or the middle of the sperm, the germ may do the same. The egg, Talvez o óvulo possa se levantar detrás do esperma ou no meio do esperma. O esperma pode fazer o mesmo, o óvulo. the germ crawls into the egg and little tails drop off of it and there starts the spine. There's only one, and that whole load of 1,000,000 O esperma entra no óvulo e a pequena cauda cai dele e ali começa a espinha. Há somente um em toda aquela carga de 1 milhão, that's going to make it. Only one. e que fará somente um. And that's determined by some unknown force to man. E isto é determinado através de uma força desconhecida para o homem. That you're everyone alike. Embora sejam todos eles parecidos, Every one of those germs are just alike. todos aqueles espermas são parecidos. Same thing in animals, same thing in man. It's determined where it's going to be boy, girl, red-headed, black-headed, or what. It's determined by God. A mesma coisa com os animais, o mesmo com o homem. Isso determina se será menino, menina, cabelo vermelho, cabelo preto, seja o que for. Isso é determinado por Deus. All of them look the same naturally, but there's one in there that's ordained to life. 1 in 1,000,000. Yet all of them alike. Todos parecem o mesmo, naturalmente. Mas há um ali que lhe foi ordenado a vida. 1 em 1 milhão, embora todos eles se pareçam. When Israel left Egypt, there was approximately 2,000,000 people. Quando Israel saiu do Egito, houve aproximadamente 2 milhões de pessoas Left at the same time. que saíram ao mesmo tempo. Every one of them heard the message of a prophet. Todos eles ouviram a mensagem do profeta. Every one of them saw the pillar of fire. Todos eles viram a coluna de fogo. Every one of them was baptized to Moses in the Red Sea. Todos eles foram batizados por Moisés no Mar Vermelho. Every one of them shouted in the Spirit, Todos eles gritaram no Espírito. beat the tambourines, and run up and down the bank with Miriam when Moses sang in the Spirit. Bateram os tamborins e correram de um lado para o outro nas margens com Miriam, quando Moisés cantou no Espírito. Everyone drank from the same spiritual rock. Todos eles beberam da mesma rocha espiritual. Everyone eat fresh manna every night. Every one of them. But there was 2 made the land. 1 out of 1,000,000. Todos eles comeram maná novo cada noite, todos eles. Mas houve somente 2 que chegaram na terra, 1 de 1 milhão. What was the test? Qual era o teste? They all drinking the same rock. They all eat the same spiritual manna as we're eating this morning. But the word test proved it. Todos beberam da mesma rocha, todos comeram do mesmo maná espiritual, como estamos comendo nesta manhã. Porém, o teste da palavra os provou. When it come to the time of Kadesh Barnea, when they started over into the promised land, and they could not go over till they was tested by the word. Quando chegou a vez de Cádiz Barneia, quando eles foram em direção à terra prometida, e eles não puderam ir até que fossem testados pela palavra. And all the other 10 came back and said, we can't make it. The people are like, E todos os outros 10 voltaram e disseram, não podemos fazer isto, as pessoas são como... we're like grasshoppers to them. They're great walled cities. The opposition is too great. But Joshua and Caleb still the people. Somos como gafanhotos para eles, sua grande cidade murada,
A oposição é muito grande, mas Josué e Caleb acalmaram o povo. They said, we're more than able to do it. Eles disseram, somos mais do que capazes de fazer isto. Why? Por quê? God said before they left the promised land, Deus disse antes deles deixarem a terra prometida: I've given you the land. I've given it to you. It's yours. But there were one out of each million. Eu vos dou a terra, eu vos dou, ela é vossa, mas ali havia um em 1.000.000. There's approximately 500 million so-called Christians in the world today. Existem aproximadamente 500 milhões de então chamados cristãos no mundo hoje. And each day ends a generation. E cada dia acaba uma geração. And now, what if the rapture would come today? E agora, se o rapto fosse hoje, And 500 people universally would be taken in the rapture. 500 pessoas universalmente fossem levadas no rapto, You'd never know or even see in the paper them going. você nunca saberia ou nem mesmo veria no jornal deles terem partido. And the coming of the Lord is a secret coming. E a vinda do Senhor é uma vinda secreta. He'll come and steal it away. He'll be such a minority. Ele chegará e raptará. Será uma minoria tão pequena até... So just like it was in the days when the disciples asked Jesus, why does the scribe say that Elias must first come? He said he's already come. Exatamente como foi nos dias quando os discípulos perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? And you never knew it. Ele disse, ele já veio e não perceberam. Did you ever think what the people did? They went right on believing that Elias was coming. Você já pensou no que as pessoas fizeram? Eles seguiram em frente crendo em Moisés. Elias estava chegando. And he was right among them. And they didn't know it. E ele estava no meio deles e eles não sabiam disto. So will it be in the coming of the Son of Man. Assim também será na vinda do Filho do Homem. He'll do with him just the same thing. Eles farão com ele exatamente a mesma coisa. The Spirit of God is here. O Espírito de Deus está aqui. Well, what are we going to do with it? Are we going to eat manna and so forth and not continually move up as we grow? Bem, o que faremos com isto? Vamos comer maná e assim por diante, e não nos moveremos continuamente enquanto crescemos? Did you ever notice a seed, as the Reverend Pitts was speaking a few moments ago? Você já observou uma semente, como o Reverendo Pitts estava falando há poucos momentos atrás? And how a seed goes into the ground. E como uma semente vai para o chão, Many seeds are there in the ground. muitas sementes estão ali no chão. When God moved upon the water with the light, and light brought forth, Quando Deus moveu sobre as águas com a luz, e a luz apareceu, the first presence of God, spoken light came by God's word. a primeira presença de Deus falou e a luz veio através da palavra de Deus. And God's word is the only thing that still brings light. E a palavra de Deus é a única que continua trazendo luz. And when the waters went back, the seed is already in the earth. E quando as águas voltaram, a semente já estava na terra, e a luz somente trouxe as sementes. And the light only brought forth the seeds that remain with germ in them. Come forth. Que permaneciam com o germe nelas, que brotaram. God making His creation. Deus fazendo sua criação. And now on Easter morning there was another light struck the earth when the Holy Spirit was given. E agora, na manhã de Páscoa, ali houve outra luz que atingiu a terra, quando o Espírito Santo foi dado. And it's given to bring life to those seeds that God by His foreknowledge knew that would be here on the earth.
E ele foi dado para trazer aquelas sementes que Deus, por sua presciência, sabia que estaria aqui na terra. As he knew the first natural seed, he knows where the spiritual seed is. Ele conhecia a primeira semente natural. Ele sabe onde a semente espiritual está. Your body was laying here right down on the earth when God first brought the earth into existence. Seu corpo estava aqui bem na terra quando Deus primeiro trouxe a terra à existência. We are part of the earth. We were laying there. And by his foreknowledge, he knew exactly who would love him and who would serve him and who would not. Estávamos ali, e através de sua presciência ele sabia exatamente quem o amaria e quem o serviria e quem não. His foreknowledge tells that. If it doesn't, then he isn't God. Sua presciência diz, se não, então ele não é Deus. He can't be God without being infinite. And if he's infinite, he knows all things. Ele não pode ser Deus sem ser infinito. E se ele é infinito, ele conhece todas as coisas. So you see people making their blunders. They stumble at it, they run at it, they think this and that. But it doesn't work right. We see it. But there is a working right. That's to find God's perfect will and stand in it. What God calls you for. Então você vê pessoas fazendo suas asneiras. Elas tropeçam nisto, elas correm nisto, e elas pensam isto e aquilo, mas isto não dá certo. Nós vemos isto, mas há um que dá certo. Isto é, encontrar a vontade perfeita de Deus e se firmar nela para o que Deus te chamou. As Brother Jack said a few moments ago, about down here at the Persian Square, all the confusion. Como o irmão Jack disse há poucos momentos atrás, aqui embaixo na Persian Square, toda a confusão. One this way and one that way, and about the theologians and so forth, that you want to know some theology, go down there. Um deste lado e outro daquele lado, e sobre os teólogos e assim por diante, se você deseja saber alguma teologia, desce até ali. I guess that's just about like it is in Hyde Park in London. I was down there, everybody has his own idea. E eu creio que isto é mais ou menos como é no Hyde Park, em Londres. Eu estava ali, cada um tem sua própria ideia. It's a conglomeration of a modern day world in Babylon. É uma aglomeração do mundo moderno de hoje, na Babilônia. But did you notice, as Brother Pitts went on with his lovely message this morning to us? Mas você observou como o irmão Pitt seguiu com sua amável mensagem nesta manhã para nós? As he began to walk out of the park, there he found a little Easter lily. In the midst of all the confusion, quando ele começou a sair do parque, ali ele encontrou um pequeno lírio de Páscoa, no meio de toda a confusão. As he brought it to us, that had no way to say yes or no. Como ele nos trouxe isto, não houve jeito de dizer sim ou não. It was the life of God shining in it, in the midst of all the confusion. Era uma vida de Deus brilhando nisto, no meio de toda a confusão. It was there in its radiance because God had ordained it to be there. Estava ali radiante, porque Deus havia ordenado isto para estar ali. In the midst of all the conflict, no one was noticing it. They didn't see the spiritual application of it. No meio de todo o conflito, ninguém estava observando isto. Eles não viram a aplicação espiritual disto. And so is it today amongst all of our great gatherings and groups and churches and denominations and so forth. E do mesmo modo é isto hoje no meio de todo grande ajuntamento e grupos, e igrejas e denominações e assim sucessivamente. One pulling this way, we must be Baptist, we must be Presbyterian, we must be this, that, the other. Um puxa para o lado, um para o outro. Devemos ser batistas ou ser presbiterianos, devemos ser isto, aquilo outro. In the midst of all of it, there is a growing flower. There is the power of God right among us, being raised right up in the midst of all of us. No meio de tudo isto, há uma flor que cresce.
Há um poder de Deus bem no nosso meio, sendo levantado no meio de todos nós. Let's just stop and behold it a few minutes and watch it this week and see it unfold right before us. Vamos apenas parar e ver isto em poucos minutos e observar isto nesta semana e ver isto se desenrolar bem na nossa frente. We believe God will do it, don't you? Nós cremos que Deus fará isto. Você crê? I see it. We ought to be downstairs by now. E eu vejo que devemos descer agora. So let's pray, each one of us. Então vamos orar, cada um de nós. Dear God, Querido Deus, when we bow our heads in Thy presence, feel that we are so insufficient. quando inclinamos nossas cabeças na Tua presença, sentimos que somos tão insuficientes para pedir, To ask, but you promised us that if we would come, you would not turn us down. porém Tu nos prometeste isto, se vivêssemos, Tu não nos rejeitarias. And these rude statements that's just been made, by no means to be a doctrine, one out of a million, E essas rudes declarações que acabaram de ser feitas, que não seja de modo algum doutrina, 1 em 1 milhão, but just to kind of remember. mas somente para recordar, For you said, straight is the gate, pois Tu disseste, and narrow is the way that leadeth unto life, and few there will be that'll find it. estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. For many are called, but few are chosen. Pois muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. O eternal Father, send the gospel light across this city through this coming week of convention, and if there be any seed, somehow by your own great wise providence, like trying to illustrate it in the spurn of the male and female, may they roll into the convention. Ó Pai eterno, envia a luz do Evangelho sobre esta cidade através desta semana seguinte de convenção. E se houver qualquer semente, de algum modo, através da Tua própria grande e sábia providência, como tentei ilustrar isto no esperma do macho e a fêmea, que possam aparecer na convenção, May the Holy Spirit give them life. que o Espírito Santo lhes dê vida. We realize that the time is perhaps later than we think it is, Nós vemos que o tempo talvez seja mais tarde do que pensamos. We pray, God, that as we come here just believing that maybe there is something here that could be done that would help the people, or Nós oramos, Deus, que como estamos aqui somente crendo que talvez haja algo aqui que pudesse ser feito que ajudaria o povo, catch that last sheep. ou apanharia a última ovelha. We know when the sheepfold is full, then the shepherd will close the door. Nós sabemos quando o aprisco estiver completo, então o pastor fechará a porta. As it was like in the days of Noah, when the last member of the family was brought in, God closed the door. Como foi nos dias de Noé, quando o último membro da família foi trazido, Deus fechou a porta. And they beat and pounded, but it was too late. E eles batiam e davam pancadas, mas era muito tarde. Dear God, they had the opportunity. Querido Deus, eles tiveram a oportunidade. You said, I am that door to the sheepfold. Tu disseste, eu sou a porta do aprisco. And how striking the song from the poet, E quão tocante o hino do poeta. are not 99 enough for thee? Não são 99 suficientes para ti? But no, there was one more.
Mas não, há mais uma. He might be a little black sheep, or he might be a little nobody, might be the little her or he. Pode ser uma pequenininha ovelha negra, ou pode ser um pequeno ninguém. Pode ser um pequeno, ele ou ela. We don't know where they are, but that last one must come in, and then the door will be closed. Nós não sabemos onde eles estão, mas aquela última deve entrar e então a porta será fechada. Oh, God who knows all things, Oh, Deus conhece todas as coisas. search our lives this morning and Examine nossas vidas nesta manhã. send us wherever that we could go, that we might find that last one, that the door will be closed and the shepherd inside with the sheep. E nos envia, seja lá onde pudermos ir, para que possamos encontrar aquela última, que a porta será fechada e o pastor dentro com as ovelhas. Grant it, Lord, if there be that one here today. Conceda isto, Senhor, se este estiver aqui hoje. If that one that's supposed to come in, all the Father has given me will come to me. Se aquele está suposto a entrar, todo que o Pai tem me dado virá a mim. And no man can come except my Father has drawn him. E ninguém pode vir a não ser que meu Pai o traga. And if there be a tug or a little feeling that this might be the hour for somebody here in this audience, here or downstairs or wherever they may they answer you. E se houver um puxão ou um pequeno sentimento que esta pessoa ser a hora para alguém aqui nesta audiência, aqui ou embaixo, ou seja onde for, que possam responder. Yes, Lord. I am that little wandering one that's wandered away. It's fallen off all my life. Sim, Senhor, eu sou aquele pequeno peregrino que estava peregrinando e que lutou por isto em toda a minha vida. I felt that I should come, but today I'm hanging on the side of the peak. Eu senti que deveria vir, mas hoje estou pairando ao lado dos fracassados. I can't go up or down. I can go no way. Eu não posso subir nem descer. Eu não posso ir a parte alguma. Oh, may the great shepherd come, reach down with tender hands and bring that one safely in. Place it up on his shoulders and bring it safely back. Oh, que o grande pastor possa vir e estender mãos suaves e trazer aquele salvo, colocá-lo sobre seus ombros e trazê-lo de volta são. Maybe there is one here, Lord, that's sick in a similar condition that the doctor said there's nothing can be done. He tried hard to rescue it, but he could not rescue it. Talvez haja um aqui, Senhor, que esteja enfermo em condição parecida, que o médico disse, não há nada que possa ser feito. Ele tentou bastante recuperá-lo, mas não conseguiu salvá-lo. It's beyond his reach. There's nothing that he can do. His medicine or his knife cannot get to it. But, oh Lord, there's nothing too far for your great arm. And your word is your arm. Está além do seu alcance. Não há nada que ele possa fazer. Seu remédio ou seu bisturi não pode chegar a isto, mas, ó Senhor, não há nada muito longe para os teus grandes braços, e tua palavra é teu braço. So we pray, dear God, that this morning while we are talking to Thee, that Thou will reach down and pick that one up that's sick and cannot help itself out of the reach of all scientific matters, away from the doctor, may they be healed. Grant it, Lord. Então oramos, querido Deus, que nesta manhã, enquanto falamos contigo,
que tu alcances e apanhes aquele que estiver enfermo e não puder se ajudar, estiver fora de todos os assuntos científicos, longe dos médicos, que possam ser curados. Conceda-o, Senhor. As we think of David as he was given a charge over a few sheep, just a few. Como pensamos em Davi, a ele foi dada a incumbência sobre algumas ovelhas, apenas poucas. But one day a bear come in and got that one little sheep and took it out and would have eaten it up. Mas um urso apareceu e apanhou aquela ovelhinha e a levou, e teria comido. Like a cancer would eat up a body, or huge lion. Como um câncer comeria um corpo, ou um imenso leão. But David, not too well equipped with a rifle or not a swordsman, but with only a slingshot, he went after that sheep. Porém, Davi, não tão bem equipado com um rifle, ou não um espadachim, somente com uma funda, e ele seguiu atrás daquela ovelha. And when he found the animal that was about to kill the little sheep, he slew it with the slingshot. E ele encontrou o animal que estava prestes a matar a ovelhinha. Ele o matou com sua funda. Just a simple little weapon with a piece of leather and a string, but he had confidence in it. Uma simples pequena arma com um pedaço de couro e um cordão. E, porém, ele tinha confiança naquilo. We have no great genius among us, Lord. Não temos nenhum grande gênio no nosso meio, Senhor. We're simple people with a simple little prayer. But we're coming this morning after Father's sheep. Somos pessoas simples com uma simples oração, mas estamos nesta manhã em busca da ovelha do Pai. That woman that has walked the streets miserably, smoking cigarettes, trying to find peace through the cigarette. Aquela mulher que tem andado pelas ruas miseravelmente, fumando cigarros, tentando encontrar paz através do cigarro. That man who has smelt the glass and tried to set it back, but the enemy holds him tight. That boy or girl that's tried to do right and just can't find strength to break away from the wrong thing. Aquele homem com cheiro de bebida e que tem tentado se estabelecer, porém o inimigo segura fortemente aquele rapaz ou moça que tem tentado fazer o que é certo, que simplesmente não pode encontrar forças para romper com o que é errado. We come in the name of the Lord Jesus Nós chegamos no nome do Senhor Jesus to claim that sheep this morning. para chamar aquela ovelha nesta manhã. We defy the enemy Nós desafiamos o inimigo, because it's a simple thing, a slingshot of prayer, but we're coming to bring that one back to the Father's fold. porque é uma coisa simples, uma funda, uma oração, mas viemos para trazê-los de volta ao aprisco do Pai, That we might give an account of those things that's been committed to our hands. para que possamos dar conta destas coisas que foram entregues em nossas mãos. May the power of God now strike faith down in the hearts of the people. Que o poder de Deus possa agora atingir a fé nos corações do povo. And may that lost soul return this morning. May the temptations of this life turn them away. E que aquela alma perdida possa retornar nesta manhã. Que eles possam estar livres das provações desta vida. Let him go. Deixe-os ir. May he find himself safely upon the Master's shoulders, being carried back to safety again. Que eles possam se encontrar seguramente sobre os ombros do Mestre, serem trazidos de volta em segurança outra vez. We asked it in Jesus' name.
Amen. Nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. God bless you all. Deus abençoe a todos. I'll see you tomorrow. I'll turn the service to Brother Shikarian. Vos verei amanhã. Eu passarei o culto ao irmão Chicário. Aí o irmão Branham terminou a terceira parte. This, I hope that Eu espero que você I found more grace in the sight of God and before you to believe that I'd stand here to tell you something that was wrong. Eu encontrei mais graça diante de Deus e diante de vós para crer que eu me colocaria aqui para lhes dizer algo que fosse errado. I was past my 56th birthday the other day. Eu passei dos meus 56 anos de aniversário outro dia. This isn't just an old man's message. Isto não é apenas a mensagem de um velho. I believe this since I was a little boy. Eu creio nisto desde que eu era um garotinho. And if this isn't true, I've been the most foolish person God had on the earth. E se isto não é verdade, eu tenho sido a pessoa mais tola que Deus teve na terra. I've given my entire life for this cause. Eu dei toda a minha vida por esta causa. And may I say this with sincerity, if I had 10,000 lives, I'd never change my opinion. Deixe-me dizer isto com sinceridade. Se eu tivesse 10.000 vidas, eu jamais mudaria minha opinião. Now, healing is in reach of every person. A cura está ao alcance de cada pessoa. Remember, healing is in you. Recordem, a cura está em você. God placed in the peach tree every peach that would ever be in it when He planted it in the garden. Deus colocou no pessegueiro cada pêssego que estaria nele quando ele o plantou no jardim. See, you just the peach tree or the apple tree, the fruit tree just has to grow from drinking the water in the earth. Vem, você é apenas o pessegueiro, ou a macieira, ou a árvore frutífera simplesmente tem que crescer bebendo água da terra. Now, each one of you has those potentials in you to deliver you, for it is God. Agora, cada um de vocês tem estes potenciais em si mesmo para libertar, pois isto é Deus. Since you've been planted into Christ by baptism. Desde que você foi plantado em Cristo através do batismo. Not water baptism, spiritual baptism. Não o batismo na água, o batismo espiritual. You don't come into Christ by water baptism, by spiritual baptism. Tomorrow afternoon, the Lord willing, I'm speaking on that. How and what is the real application of it? Você não entra em Cristo pelo batismo na água, pelo batismo espiritual. Amanhã à tarde, o Senhor permitindo, estarei falando sobre isto. Como e qual é a verdadeira aplicação disto? We have it in the afternoon, so we won't interfere with any of your services. Nós teremos isto à tarde, para que então isto não interfira com nenhuma de suas reuniões. Now look, each one of you here is standing as believers. See? Then the life that was in Christ is in you. If you could just see it. Agora veja, cada um de vocês que está aqui como cristão, veja, então a vida que estava em Cristo está em você. Isto pode, se você pudesse ver isto. It's the devil's business to keep you blocked off from that, keep you blinded. O problema do diabo te conservar bloqueado daquilo, te deixar cego. He just lets you be blinded. That's see, you don't know where you're going then. A man that's blind cannot tell where he's going. Ele apenas pode te deixar cego, isto é, veja, você não sabe onde você está indo, então. O homem que é cego não pode dizer para onde está indo. He's got to seek the understanding from somebody who can see. Until we can understand, somebody's got to tell us what's truth. Ele tem que procurar o entendimento de alguém que pode ver. Até que possamos compreender, alguém tem que nos dizer o que é a verdade. And Christ died for you, and you are transplanted
from the world into Christ. E Cristo morreu por você e você é transplantado do mundo para Cristo. And everything you have need of is right in you by the baptism of the Holy Ghost. Isn't that right? Tudo que você tem necessidade está em você através do batismo com o Espírito Santo. Não é isso correto? Now the only thing you have to do is just start drinking from that. Agora, a única coisa que você tem que fazer é somente começar a beber daquilo. And as the tree drinks, it begins to push out its leaves, its buds, pushes out its fruit each year. Como a árvore bebe, ela começa a soltar suas folhas, seus brotos, produzindo seus frutos cada ano. The fruit's not in the ground. The fruit is in the plant. How many understand that? Say amen. See? O fruto não está no chão, o fruto está na planta. Quantos compreendem isso? Digam amém. The fruit is in the plant, and every plant has to drink from his fountain. Então veja, o fruto está na planta e cada planta tem que beber da sua fonte. As the rain comes down, gives that plant life to drink from. Como a chuva cai, dando vida àquela planta para dela beber. And as it drinks, it grows. E enquanto ela bebe, ela cresce. And it's growing up until it comes to the full bud, just like the church has, to bloom out in this age. E ela cresce até se tornar um broto completo, exatamente como a igreja tem florido nesta era. And as we drink, we grow. If the plant refuses to drink, then the plant cannot grow. And if you just believe it, E da maneira que bebemos, crescemos. Porém, se a planta recusa beber, então a planta não pode crescer. Creia você nisto agora individualmente. now individually, of course, you know how the Lord does, show different things of what you've done and what you should not have done and so forth in the meeting. Naturalmente, você sabe como o Senhor faz, mostra coisas diferentes do que você tem feito e o que você não devia ter feito, e assim por diante, na reunião. We're hoping that the Holy Spirit would fall upon us this morning and do such. Estávamos esperando que o Espírito Santo caísse sobre nós nesta manhã e fizéssemos algo enquanto permanecíamos. As we stood, I kept waiting. Porém, eu continuei esperando. I think it's the nervous part, thinking downstairs they want us out of here, see? But they're wanting us, we're late now. Eu penso que é a parte nervosa, pensar que lá embaixo eles nos querem aqui. Veja, mas eles nos esperam. Estamos atrasados agora. But believe this with all your heart. Please do. Mas creia nisto com todo o seu coração. Por favor, creia. If I found grace in your sight as a truthful person, believe this. E se eu encontrei graça diante de seus olhos como uma pessoa fiel, creia nisto. I'll put your hands on each other. Agora coloque suas mãos em um no outro. Now look, now the Bible didn't say Agora veja, agora a Bíblia não diz: these signs will follow William Branham. esses sinais seguirão William Branham. Didn't say it'll follow Oral Roberts only. Não diz, eles seguirão a Oral Roberts somente. Didn't say it'll follow Brother Kopp or somebody. These signs shall follow them, plural. Não diz, seguirão o irmão Kopp ou alguém. Esses sinais seguirão aqueles, no plural. That believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Que creem, se colocarem suas mãos sobre os enfermos, eles sararão. It's that power of God that's in you that brings to life. To the person you got your hand on, the life-giving source of the Holy Ghost. E aquele poder de Deus que está em você, que traz a vida a pessoas sobre as quais você tem a sua mão, a fonte da vida dada do Espírito Santo. Dear God, in the name of Jesus Christ, in this crucial moment, when the church... Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, neste momento crucial, quando a igreja... May they stand at this second without nervousness. May the power that raised up Christ from the grave quicken to them just now the truth of the gospel, that Jesus' commission was, if they lay hands on the sick, they recover. Que eles possam estar neste segundo calmos
e que o poder que levantou Cristo da sepultura possa vivificá-los neste momento na verdade do Evangelho, pois o mandamento de Jesus foi: se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. May every demon power, every sickness, every disease, every affliction, every tormenting thing that's happened to the people, may it leave just now by faith. Que cada poder do demônio, cada enfermidade, cada doença, cada aflição, cada coisa que está atormentando o povo, possa deixá-los neste instante pela fé. As believing people, we ask it in Jesus Christ's name. Amen. Como pessoas que creem, pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Now raise your hands and give Him praise if you believe that He does it. Agora levantem suas mãos e lhe deem louvor, se vocês crerem que Ele faz isto. Dear God, this baby will die, Lord, unless this is done. I condemn this not in the name of Jesus Christ. May it leave the innocent child. Amen. The doctors is trying. They faith. Querido Deus, este bebê morrerá, Senhor, a não ser que isso seja feito. Eu condeno este problema no nome de Jesus Cristo, que isto possa deixar esta criança inocente. Amém. Agora, os médicos tentaram e eles falharam. Somente creiam.